500 mil candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador vão disputar as eleições deste ano. Com menos dinheiro e menos tempo de campanha, vai ser preciso planejar bem. Daniel, alguns especialistas já dizem que essa deve ser a eleição mais difícil e mais imprevisível desde a redemocratização de 1985. Você concorda? Até 2014, as eleições dependiam basicamente de dinheiro vindo de pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, de empresas, basicamente. Como isso não pode mais acontecer por causa de uma mudança na lei e por causa de uma adesão do STF, há muito pouco dinheiro hoje nas campanhas e isso dificulta muito a vida dos candidatos ao fazer suas propagandas, principalmente nas cidades grandes, no rádio e na televisão. Realmente vai ser uma eleição muito difícil para todos nós, inclusive para os eleitores também. Mas a gente também tem o teto de gastos para prefeitos e vereadores, com os limites variando aí de acordo com as cidades. Como é que fica a vida do candidato? Se promover sem dinheiro e, nos casos em que tem dinheiro, tem um limite curto, justo? Foi cortado a fonte, mas não foi cortado os gastos. Os gastos continuam muito altos. Então, realmente vai ser uma dificuldade muito grande para os candidatos fazerem suas campanhas, independentemente de haver limite de gastos. Eu acho que poucos candidatos vão chegar perto de gastar o que o limite previsto pelo TSE naquele município. Quando essas novas regras foram aprovadas, quais que eram os objetivos por trás de limitar o gasto para prefeitos e vereadores, por exemplo, e acabar com as doações de empresas? O que foi dito na época é que foi feita essa mudança na legislação e o STF também mexeu nesse assunto para evitar a corrupção por meio de campanha. A corrupção pode aparecer de outras formas nas campanhas. O Caixa 2 pode continuar a ser utilizado de forma bastante grande nas campanhas. O que foi cortado, na verdade, a reforma de 2015, agora para as eleições de 2016, na verdade, mexeu no Caixa 1. O Caixa 2 precisa de um controle muito forte do TSE, do Tribunal de Contas da União e da Receita Federal para ele ser coibido. Não é a mudança do sistema que necessariamente vai fazer o sistema mais corrupto ou menos corrupto. É uma realidade só brasileira ou em todo mundo a campanha política é cara e exige dinheiro? Na maioria dos países do mundo, a campanha é caro, fazer política é caro. A campanha brasileira depende essencialmente de televisão. E além disso, temos que lembrar que você tem municípios com territórios muito grandes, então inclui também gasto com transporte. O que aconteceu com a reforma de 2015 foi diminuir drasticamente da onde os candidatos podem tirar dinheiro. Porém, os gastos com campanha foram pouco diminuídos. Deixando a parte financeira de lado, a duração das campanhas caiu de 90 para 45 dias. E a propaganda no rádio e na TV caiu de 45 para 35. Como é que o candidato divulga a sua plataforma? Com menos tempo de TV fica mais barato, mas na verdade isso não acontece, porque com menos tempo de campanha, o candidato novo, o partido mais recente, tem que gastar mais dinheiro para ficar mais conhecido, porque menos tempo de campanha fica mais fácil para quem já é político, para quem já está no mandato disputando uma eventual reeleição, conseguir o seu intento, ou seja, isso não diminuiu o gasto de propaganda. Na verdade, ele, em tese, aumentou o gasto de propaganda. As propagandas com efeitos especiais estão barradas. A distribuição de brindes, camisetas, bonés, chaveiros também. Os shows realizados com artistas também estão proibidos. E até a contratação daqueles chamados cabos eleitorais está com um número controlado, que seria uma forma de tentar impedir a compra de votos. O que sobra, hein? É o corpo a corpo? Nas cidades menores, o corpo a corpo funciona bem. Não que nas cidades maiores não funcione, mas ele tem um efeito menor, né? A primeira campanha que foi feita depois da proibição de brindes, camisetas, chaveiros e dos showmícios, as campanhas dispararam o gasto. Do ponto da legislação eleitoral que devia ser atacado perceber com o que é gasto. O gasto de candidatos disparado é com propaganda e não com contratação de pessoal. Poderia-se, de repente, forçar o candidato a fazer propagandas mais simples. Não se fez isso. Se fez forçar o candidato a ter menos dinheiro, não o candidato gastar menos. Esse é o ponto que eu critico no novo regime de propaganda relacionado ao novo regime de financiamento. Vendo essas dificuldades que os candidatos estão enfrentando agora, você acredita que essas novas regras, elas podem já ser revisadas para a próxima eleição às majoritárias? Agora, em 2016, está sendo feito um laboratório visando as eleições de 2018. Acho bem provável que haja uma alteração. Não necessariamente mudança do regime de financiamento inibe a corrupção. O que inibe a corrupção, como eu disse, é o controle árduo feito pela Receita, pelo TCU e pelo TSE nas declarações, nas prestações de contas. Obrigada, Daniel, pela entrevista. Obrigado a você.
E falando em prestação de contas, veja agora os cuidados que os candidatos devem ter com os gastos da campanha. Quem dá as dicas é o Alexandre de Pietra. Ele é especialista em contabilidade eleitoral. Você que é candidato, eu tenho um recado para te dar. Antes, prestação de contas eleitorais era algo feito depois das eleições. Agora não. A cada 72 horas, você vai precisar prestar contas da sua campanha. Todas as receitas arrecadadas devem ser informadas à Justiça Eleitoral. Todos têm que ter contas bancárias. Que tipo de informação que você vai prestar contas? Há dois tipos de informações, há dois tipos de recibos eleitorais. Os recibos financeiros e os recibos estimados em dinheiro. Os recibos financeiros são aqueles que os valores foram depositados nas contas bancárias. E os recibos estimados em dinheiro são as doações, são as ajudas que você recebeu. Alguém pode ter te emprestado um carro, alguém que está trabalhando para você, ou alguém que fez um jingle para você. Essas doações precisam ser transformadas em recibos eleitorais e registradas na prestação de contas eleitoral, pelo valor de mercado. As despesas serão pagas necessariamente em cheques nominais e cruzados, mas temos também a despesa de pequeno valor, até R$ 300 individualmente. Cada despesa poderá ser paga desde que o recurso tenha transitado, tenha passado pela conta bancária eleitoral. Todos prestarão contas, vereador, prefeito, vice-prefeito. O detalhe é que o vice-prefeito presta contas junto com as contas do prefeito. Precisa de mais informação? Consulte o site do Conselho Federal de Contabilidade, que é cfc.org.br, ou da Justiça Eleitoral, que é tse.jus.br, ou consulte o TRE do seu estado. Alimentação saudável e preservação da floresta. Em Tefé, no Amazonas, a gestão dos recursos pesqueiros recuperou a população do pirarucu e manteve a tradição e a cultura da comunidade local. É mais uma iniciativa certificada pela Fundação Banco do Brasil. Antes, nós tivemos grande dificuldade, com a alimentação. Não tinha mais pescado. Cansamos de ir nesses ambientes, passar o dia para levar só o almoço e a janta. Na década de 90, em toda essa região do Médio Solimões, detectou-se o declínio na população de pirarucus. E em 96 foi proibido integralmente a pesca do pirarucu no estado do Amazonas. O impacto para essa região foi grande, visto que a pesca do pirarucu tem algo de tradicional e da cultura desse povo. As comunidades precisavam de alternativas para capturar esse pescado de forma legal. Esse projeto exige respeito às leis ambientais vigentes, que vai desde o respeito ao tamanho mínimo estabelecido já na lei, respeito ao período de defeso, e a utilização de malhas adequadas para a pesca. E essas regras estão contidas num documento que é o regimento interno daquele sistema de manejo. É todo um processo de organização por equipe, É que agora ele tira apenas uma parcela que não compromete a continuidade do recurso no ambiente. Então a gente tem a aliança entre o conhecimento científico e o saber tradicional. Eles entenderam que não é só manejar, é respeitar o recurso, sincronizando homem e natureza. O manejo vem como uma opção de geração de renda, a inclusão social desses pescadores e a aquisição também de benefícios. Primeiro resultado que tivemos uma meta farta. Segundo resultado que nós tivemos, já conseguimos fazer o primeiro manejo, esse é o segundo manejo. E hoje está bom porque é legal, financeiramente, graças a Deus, mudou. Está sim dando resultado para as famílias. E a gente não recuperou só o estoque de peixe e também a floresta. A floresta da área que estava sendo devastada, e a gente conseguiu controlar. Beleza. Recife é, sem dúvida, uma das cidades mais bonitas do Brasil.
uma cidade cortada por rios, com praias muito belas e, ao mesmo tempo, também uma cidade de uma diversidade cultural muito importante. Somos 1,5 milhão de habitantes aproximadamente. Nossas principais atividades econômicas são o comércio, o turismo e, mais recentemente, mas com muita força, na área da produção e desenvolvimento de tecnologia da informação. Recife, sem dúvida, é muito bonito. Meu nome é Humberto Costa, sou senador pelo PT do estado de Pernambuco. Ajude a gente a fazer o Município Brasil. Fala aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver aqui. Nosso e-mail é tv@senado.leg.br. Quer ver seu município no quadro Sou Daqui, mano? Não tem erro. Você pode mandar por e-mail, postar no Instagram e no Facebook. Só não vai esquecer de colocar a hashtag Sou Daqui. Lembra do jogo da velha? Aquele símbolo lá. Manda aí, velho. Em outubro tem eleições municipais em todo o Brasil e a gente vai mostrar como foram as votações em alguns municípios. E você vai ver também os desafios de uma mulher que tenta pela primeira vez se eleger vereadora no interior do país. Mas esse é assunto para o nosso próximo encontro. E o programa de hoje está na internet. Anote aí, senado.leg.br/tv e youtube.com/TV Senado. No WhatsApp, o nosso número é 61999661616. E a gente se vê no próximo Município Brasil.